Oba! Continuando aqui. Vou esperar a Ana entrar, porque se deixar, a gente fica aqui horas conversando e tratando de tanta coisa. Vou ver, cadê a Ana? Olá! Oi. Você estava falando de senioridade, aplicativo. Olha que interessante, Ana, e falando exatamente de um ponto muito sensível. Muita coisa foi inspirada no Uber. O Uber trouxe uma novidade, não do aplicativo em si, mas de uma nova forma de você fazer parcerias, né, com gente. E precisava de um canal para isso, e o canal foi o aplicativo. Tá? Mas o que o Uber nada mais fez foi unir fornecedores com clientes. Era isso que precisava. E precisava de uma empresa para fazer isso. Né? Como, e não sei se é o caso do teu projeto, médicos que querem propiciar toda uma gama de profissionais, médicos, enfermeiros, ao cliente final, ao paciente final, né? E o aplicativo tem servido muito para isso. A gente tem estruturado muito desses aplicativos como projetos de franquia, onde eu tenho um franqueador que idealiza, né, todo esse projeto, capacita todo mundo para operar dentro de uma marca, dentro de um procedimento, dentro de uma conduta, né, com o rigor que as ferramentas do franchising exigem e com a mesma flexibilidade que dá essa autonomia, essa independência para o operador. Né? Por que o Uber não fez isso? Aonde estava o Uber nesse momento que hoje se vê frente ao questionamento de que é uma relação de emprego e que todo mundo que trabalha para o Uber é empregado e não é independente, não é autônomo e não tem essa característica de empreendedor que quer, com o seu próprio carro alugado, com o seu próprio risco, na sua própria hora, né, fazer parte de uma rede sob uma marca que faz toda a divulgação, que dá todas as ferramentas, né, e que podia ter se utilizado das benesses do franchising para botar a casa em ordem. Né? Onde é que estava a empresa? Onde estavam as pessoas que criaram essa estrutura e não pensaram nesse risco? Né? Não, o franchising não é solução para todas os modelos de expansão. O franchising não é, inclusive, modelo para muita gente, né? Porque não é o canal adequado para várias empresas. Mas para outras, às vezes, a falta de conhecimento, a falta de informação, a resistência ao modelo, né? Acaba um projeto inteiro, tinha tudo para ser bem sucedido, né? E não correr esse risco de uma configuração inadequada. Olha, então é todo mundo empregado. Não é. Mas não é assim que a lei entendeu, não é assim que o juiz entendeu. Tem muita coisa para discutir nisso? Tem. Mas, de novo, não acho que seja um descuido, mas acho que a gente podia ter cuidado mais desse projeto. Né? E aí o Uber é que é ruim, aí o motorista de Uber é que não é confiável. Não é isso. Não era nada disso. Né? Eu tenho falado muito isso. Hoje, os operadores, né, sejam de varejo, sejam de aplicativos, sejam de manicures a médicos, a taxistas ou motoristas, né, de automóveis. Eu acho que precisam, de fato, se empoderar daquilo que eles entendem que é o seu próprio negócio. Sabe, entrar numa rede é um voluntariado.
né? Você não está procurando emprego, você vai ganhar em função do quanto você trabalhar, do quanto você se dedicar e das oportunidades que você cavar dentro dessa oportunidade, né? É isso. Faltou senioridade? Então, Faltou. Não é uma crítica, é uma pergunta. sem dúvida, sem dúvida. Eu não vejo como uma crítica, mas e também não é que a gente queira ser a dona da verdade. Não Não, e somos não as donas da é verdade. fácil ser profeta do passado, né? É o que eu falo. Agora falar por que não fez isso e não fez aquilo também não é justo. Né? Mas, por exemplo, o meu conhecimento em termos de estratégia, ele é vasto. Juridicamente não é. Então, por que eu trago a advogada para o projeto? Por exemplo, ontem eu estava tendo uma reunião à noite com os médicos, assim como tem 3 engenheiras agrônomas que a gente está montando outro negócio. Então, assim, e aí elas são engenheiras agrônomas, e lá pelas tantas eu estava falando de equipamento, maquinário, que elas falaram, Ana, nós somos engenheiras agrônomas. Eu falei, então, para mim, engenheiro adora equipamento, maquinário, parafuso, número. Então, assim, tudo que eu não sei, que eu não gosto, vocês gostam. Aí, com os médicos, ontem eu falei, quem é o advogado que está orientando vocês? Cadê a parte jurídica? E aí, ontem era a segunda reunião. Não, a gente não tem. Eu falei, então, porque não é só questão de legislação, de Anvisa, né, ou da normatização que precisa para cumprir o que vai ser feito. Mas nessa questão da relação, porque assim, a disrupção também tem seu preço. É lógico, é lógico. Então, assim, eu quero ser disruptivo. Aí eu quero um aplicativo. Aí eu quero ser inovador. Então, assim, inovar de forma disruptiva numa seara que nunca frequentou, que nunca analisou, daí a chance do erro. Então, daí que a gente precisa desse guarda-chuva em que as hastes se completem. Porque eu não tenho conhecimento suficiente para dizer, isso aqui pode dar um problema jurídico. Né? Tem cliente que não sabe o que é jurídico e o que é legal, e o que é tributário. Essas palavras, assim, onde é que se encaixam? Né? Não, e não é o mesmo profissional, muitas vezes. De novo, não multidisciplinar. Né? Pois a gente tem projetos que você está convertendo parceiros em credenciados ou parceiros de rede, antigos funcionários. Tem que ter um cuidado danado, não é assim. Sem dúvida. Né? Agora dá baixa na carteira e a gente contrata como franqueado. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. São coisas completamente... É muito perigoso. Não é? São coisas completamente diferentes. E a gente vê muito isso. Né? Eu queria aproveitar esses... Eu ficaria aqui horas falando com vocês. Não é que a gente bate um bom papo? Ana, a lei de franquia nova recepcionou duas práticas que já vinham sendo práticas que vinham sendo praticadas, não, duas práticas que o mercado de franquia já vinha adotando, que são a franquia pública e a franquia social. A franquia social, ela tomou um corpo enorme há um tempão atrás, porque as ferramentas do franchising cabiam muito bem na expansão que várias organizações sociais pretendiam fazer para poder justamente alcançar públicos, né, fora da sua área de ingerência, né? Então era uma pena não ter aquele organismo social, aquele instituto, aquela associação podendo atuar com a sua eficiência, né, em outros lugares, oferecendo seus serviços. A ACD, por exemplo, para falar de um deles. Né? E trazer as ferramentas do franchising para fazer essa expansão sempre foi possível. Eu sei que você participou de muitos projetos de expansão de franquias sociais, eu também já fiz algumas, mas sempre teve esse ranço, será que pode? Mas como é que faz? Como é que sustenta? Como é que a gente escolhe o parceiro da ponta? Afinal de contas, não é um dos nossos conselheiros ou voluntários? Como é que a coisa funciona? E o fato da nova lei ter recepcionado e oficializado a possibilidade
do franchising ser utilizado nas franquias sociais, nos projetos sociais, trouxe aí uma abertura enorme para essa necessidade incrível de expandir conceitos eficientes. E a gente vê essa eficiência, por incrível que pareça, nas organizações não governamentais, nas organizações sociais. Como é que você vê daqui para frente a expansão de franquias sociais? Porque tem um movimento social muito grande, né? Tem uma preocupação com a responsabilidade muito grande. E a gente não pode confundir a responsabilidade social de uma empresa com a expansão de franquias sociais. Né? São duas coisas muito diferentes. Mas as pessoas querem tanto fazer uma franquia social porque elas querem expandir o seu braço de responsabilidade da sua franquia comercial, que a coisa meio que dá uma embolada aí de meio de campo. A minha preocupação é com o marketing social, que já foi a bola da vez há muitos anos atrás, e de querer fazer exatamente para expandir o braço social, porque quer o marketing social. Esse é um ponto de preocupação. Quando a gente desenvolveu o conceito de franquia social junto à ABF, na gestão do Ricardo Young, a gente tinha uma preocupação muito grande de que a franquia social não fosse usada de maneira inadequada, para não usar adjetivos pesados. E um dos sonhos que eu tenho na vida, de verdade, que foi o que me motivou a trabalhar no conceito de franquia social, e que a gente levou tomate na cara até dizer chega, porque na época a franquia era só hambúrguer e perfume, franquia visa lucro, né? E o que me incomodava era por que não pode, o lucro não pode ser o impacto social, o trazer o benefício, né, para tantas pessoas carentes, doentes e tal. E aí agora, em função dessa crise, várias notícias estão saindo que as ONGs estão perdendo patrocínio, estão perdendo recursos, estão perdendo apoio. Então, assim, se o mercado que vive de dinheiro e lucro sofreu do jeito que sofreu, o que dirá das organizações não governamentais? E aí eu estou dando tratos à bola aqui de que maneira que a gente pode reverter esse quadro. E aí, o que eu vejo de positivo se a lei apoia e ela ainda estabelece a responsabilidade em todos os sentidos, em todo tipo de franquia, isso favorece. Isso favorece na questão da responsabilidade. E aí, onde é que as ONGs sofrem para escalar, para crescer, para poderem se sustentar? Porque o terceiro setor não pode falar em dinheiro, é recurso. Não pode ter lucro. E aí o lucro não pode ser reinvestido na própria organização. Então, existem alguns preconceitos, e não podia falar em franquia. Mesmo que eles viessem, eu desenvolvi dezenas de projetos. Então, Doutores da Alegria, Educafro, Greenpeace, por aí vai, né? Então, se por um lado precisa de dinheiro, de que maneira a gente estrutura para que as pessoas não sejam só voluntárias, para que elas trabalhem e possam ser remuneradas pelo trabalho que elas realizam. Que a gente estruture essas organizações como se fossem empresas, porque se a empresa se sustenta, se ela consegue escalar, se ela consegue gerar emprego, por que uma ONG não pode fazer a mesma coisa dentro do seu papel, dentro do que lhe é devido e do que legalmente ela pode fazer? Então, de verdade, André, falar de franquia social é um negócio que é, para mim, apaixonante, porque o resto, eu vou ser genérica, assim, de uma maneira negativa, mas o resto de ação social, assim, tampa um buraquinho ou outro, é paliativo. Agora, um país do tamanho que a gente tem, que precisa das ações sociais da forma que precisa, mas que não sejam só ações, que seja uma estrutura onde a gente pega cada ONG que tem capacidade de fazer, de trazer o benefício para a comunidade que ela atende, em cima do problema que ela atende, porque as ONGs nascem em cima de um problema. Então, elas nascem em cima de um problema em busca da solução deste problema. E são comunidades carentes.
E aí, se a gente consegue estruturar isso, e ela tem esse poder de fazer o bem para uma determinada, um perfil de público, seja carente, doente, seja idoso, seja o que for, a gente estrutura isso. E aí a gente vai buscar outras entidades, outras organizações em outros bairros, em outras cidades que fazem a mesma coisa, mas trazer um benefício de estrutura, de gestão, de treinamento. E aí a gente usar a capilaridade que o franchising permite com a metodologia do franchising comercial para as ONGs. E aí, se tem uma lei que protege essa estrutura toda e chama todo mundo para a responsabilidade, caramba, por que não dá para fazer? Agora, de novo, o marketing social. Então, a minha preocupação é quem não estudou, e a gente estudou muito isso, a gente estruturou muito isso, né? A responsabilidade ela é infinitamente maior. Se é que é possível medir responsabilidade do que é para o comercial e para o social, que responsabilidade é igual ética, que não pode ser muito ético ou pouco ético, é ético ou não é ético, é responsável ou não é responsável, sabe? Na mesma proporção. Eu quero muito, não é que eu gostaria, eu quero muito que isso seja um projeto de vida de muitas pessoas, que tenham conhecimento, que se dediquem assim, e que a gente pode cobrar, sabe? Assim, não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha de falar em dinheiro. E descaracterizar Sim. um movimento que tem um cunho social porque gira dinheiro. Não pode. Você não Sim. pode punir né, a circulação de riqueza porque é feio. Elas precisam de dinheiro para poder comprar. Mas eu acho comida, que isso remédio, ainda é muito da cultura brasileira, do cristianismo, né, de que né, os votos de pobreza são louváveis. De fato, mas vamos entender o que é um voto de pobreza, o que é não ostentar, o que é, de fato, né, penalizado daquilo que macula uma ação social que precisa de dinheiro. A gente vem discutindo, Ana, nos últimos dias, e hoje tem uma live super interessante, justamente para falar de dinheiro. Né? Esse dinheiro que o governo está injetando na economia e que é tão necessário chegar na ponta. Mas não é só isso. Nunca se falou tanto de comunidade, de ajudar quem não tem, porque hoje quem está na crise é todo mundo, quem tinha e quem não tinha. Né? Ninguém está com o comércio aberto, ou não estava. Portanto, quem está sem renda é o pobre, e quem não era pobre, né? Com todas as suas nuances, mas, de alguma forma, todo mundo está se ajudando. Ajudar o outro nunca foi tão constante e necessário, e eu acho que isso saltou na pandemia. E outra coisa que saltou muito na pandemia, no mercado do franchising especificamente, é a figura do sócio investidor. Nunca apareceu tanta gente querendo investir. E nunca teve tanto franqueado operador precisando de investimento. Então, as figuras do sócio operador e do sócio investidor, que são figuras criadas pelo próprio franchising lá atrás e que já caíram em desuso, nunca foram tão atuais. Nunca o dinheiro foi tão importante para fomentar, seja uma franquia comercial, seja uma franquia comercial com cunho social, seja uma franquia eminentemente social e que gere recursos para quem trabalha nela. Né? Então, eu acho que a gente vai ver um novo momento do franchising resgatando tudo isso, porque foram, de fato, coisas bonitas que a gente viu nascer de tamanha dificuldade, né, desses últimos 3 meses. E eu acho que esse voluntariado, esse sentimento de comunidade, de cuidar do outro, nunca foram tão importantes, e não tenho dúvida que vieram para ficar. Eu não tenho a ilusão que as pessoas vão sair transformadas, né? Que agora todo mundo foi elevado, não. Mas eu tenho certeza que muita gente foi tocada, né?
e trouxe para si esse comprometimento com o outro, né? No cuidar, seja da máscara, seja do Covid, seja também como o negócio do bairro, a subsistência de uma família, que também é a família que trabalha no meu negócio, na minha casa, na minha empresa. Então, assim, nunca um depende do outro, né? Não, de novo, a males que vem para bem. E uma coisa que está me tocando bastante, Andréa, é a possibilidade de fazer os projetos de franquia social. Como eu te disse, no escritório a gente sempre fez pro bono, mas eu não colocava a equipe para trabalhar depois do horário das 18 horas como voluntários no projeto, porque eu tinha abraçado a causa franquia social. Quer dizer, os clientes vêm na hora, das 9 às 18, com a equipe trabalhando dentro da agenda de projetos, como os clientes que pagam o que pagam, né, independente do que pagam. E são projetos que a gente vivencia e que a gente aprende muito com eles. E uma coisa que eu queria trazer, que também está mexendo comigo, porque, de novo, eu morro de medo de um monte de coisas. Eu morro de medo de parecer piegas, eu morro de medo de parecer que eu fazer live. Meu Deus, olha a Ana querendo aparecer, sabe essa coisa assim? Né? Então, assim, eu tenho algumas coisas por conta da faixa etária. Eu tenho o direito de ter. Super. Mas eu acho que discussões que estão muito latentes, e por conta da mídia social, né? das redes sociais, e a gente está tendo cada vez mais consciência do que está acontecendo com as pessoas no mundo, né? E que a franquia social, eu aprendi muito com o Frei Davi, da Educafro. E a gente fez o projeto de franquia social dele e a gente viu, e é todo voltado para a área educacional, para a educação, para a formação de pessoas e tal. E dentro do terceiro setor tem muito a questão do preconceito pelas palavras. Então, não pode falar franquia porque franquia é produto e lucro. Não pode falar em dinheiro e tem que falar em recurso. E aí, a questão do afrodescendente foi outra coisa que eu vi uma live essa semana, no final de semana, uma moça falando, que eu não gravei o nome dela, mas eu marquei para eu segui-la. E ela falando por que fala se a pessoa... Por que não assume falar que as pessoas são pretas e fala que é negra, e aí afrodescendente. Aí eu lembrei do Frei Davi, né? Porque quando eu fui fazer, eu discuti muito com o Frei Davi a questão das cotas. E quando você ouve o Frei Davi falando, você defende as cotas. E aí quando você ouve outras pessoas falando, será que as cotas são legais ou não? E trazer para esse universo nosso do franchising, a questão... E essa menina que estava falando, que ou ela é negra, ou ela é preta, ou ela é afrodescendente, ela estava se queixando desses termos. E com o Frei Davi, eu entendi o que é ser o que é o termo afrodescendente. E eu tenho uma neta, como você sabe, que lá pelas tantas, até hoje, eu não sei se ela é negra, se ela é preta ou se ela é afrodescendente, né? Então, trazer a discussão para o terceiro setor com a franquia social, de que palavras são essas? Por que a gente pode usar... E aí ela estava falando de um racismo, de um preconceito, e que eu falei, caramba, mas se o Frei Davi usa afrodescendente, se a Educafro, e aí eu sugeri na época do projeto que tinha que ser afrodescendente e carentes. Porque numa plateia de 700 pessoas para as quais eu estava falando, tinha o descendente de índio, tinha o boliviano, que também tem... Aí tem o negro, que você percebe que passou um índio por ali também. Quer dizer, é uma mistura de pessoas carentes. E que que o negro, o preto ou o afrodescendente... Ele tem, no mundo, de forma geral, ele teve uma condição de vida mais difícil, né? Então, nessa questão da franquia social, eu acho que quem vai lidar com a franquia social tem que ter consciência de que vai lidar com preconceitos, com dificuldades, né? que são existenciais. E que nós, que nascemos numa sociedade que não passou por isso, em famílias que não passaram por isso, só na hora que você passa, só na hora que você tem uma neta que é afrodescendente, negra ou preta, que nem você sabe como falar, consegue entender o que é esse universo, sabe? De organizações que lidam
com crianças que convivem em famílias que estão ligadas ao crime. Pois O que é isso? Eu acho que, como é que você faz uma franquia social disso? A gente vai ter que falar sobre isso. E eu acho que está no nosso papel, meu, seu, das nossas filhas e das nossas netas e de gerações daqui para frente, como é que a gente vai lidar com todas essas questões para que não haja uma diferença que faça, que importe. Né? Que importe. não gere mais conflito. Que não gere mais conflito, então, exatamente. Eu então, não adianta passar ao largo, não vou entrar numa discussão, porque, sabe, política, religião, raça, preconceito é uma coisa que eu não discuto. São assuntos espinhosos, a gente sabe, mas é uma geração e parte de nós, e de novo da nossa responsabilidade enquanto formadores de profissionais, enquanto formadores de jovens, enquanto formadores de pessoas, né? Ter essa responsabilidade de vamos falar sobre isso. Não é um assunto que tem que ser falado em manifestação e em protesto. Tem que ser falado. E que a gente precisa aprender, porque às vezes a gente é taxado de preconceituoso ou de racista, porque na verdade a gente desconhece. Exato. Então, qual é o termo que te deixa mais confortável, né? Qual é o termo que é considerado mais correto e por quem que é considerado mais correto? Ou vamos combinar que se está no Aurélio, se está no dicionário, todos os termos tá tudo bacana. Poderiam ser usados. É isso aí. E não adianta. A responsabilidade é nossa mesmo. Não adianta passar para o governo, ou passar para o vizinho, ou passar para o seguinte, porque começa por nós, né? A gente participa de um grupo, Soma, que assim, faz o que teu braço alcança. Não adianta querer salvar o mundo. Né? O mundo é muito grande, mas se você já fizer o que está ao seu alcance, você já está fazendo muito, e assim a coisa contamina positivamente, né? Eu acho que é isso. Não chama franchising de licenciamento, porque também não vai dar certo. Não chama uma franquia social, de uma parceria público-privada, porque também não vai dar certo. Assim, vamos chamar as coisas do jeito que as coisas são. As coisas têm nome, e eu acho que a gente precisa encarar tudo isso de uma forma, não é só muito tranquila, é muito responsável. Assim, não adianta a gente tangenciar essas questões. Então, eu queria terminar só agradecendo e falando publicamente o quanto é bom ter você no meu mundo e no mundo que eu convivo de expansão de negócios, de clientes que a gente atua junto e que tem o privilégio de poder ter uma pessoa como você do lado, orientando, guiando, brigando, né? E construindo um mundo melhor, porque é para isso que você veio, entendeu? Você ainda tem muito trabalho, não pense em você que você vai sair de fininho, você tem muito trabalho ainda para fazer, e eu espero estar do teu lado, acompanhando esse sucesso, e realmente aplaudindo todas essas conquistas, porque o que você toca vira ouro, a gente sabe, porque eu acompanho aqui de lado, mas acompanho firme. Ana, obrigada, sucesso. Obrigada a você, Andréa. Que tudo que você falou, de fato, aconteça ainda com mais luz ainda. Obrigada, querida. Vai acontecer. Tamo junto, querida. Obrigada pelo convite. Beijo. Amém. Beijo enorme. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau, tchau.